Mateus capítulo 12, versículo de número 30, ele começa assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso foi o próprio Jesus que disse. Jesus ele diz assim: olha, quem não é comigo, ele está contra mim. Se você não está comigo, você de alguma forma você vai estar contra Jesus. E ele fala assim: se você não junta comigo, se você não vem comigo, você também espalha. Ou seja, vou resumir: se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Não tem outro caminho. Ou você é amigo de Jesus, ou você é inimigo de Jesus. Ah, mas eu não faço nada para Jesus. Se você não tem um relacionamento de amizade com Jesus, automaticamente Jesus diz: se você não ajunta comigo, você espalha. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem inimigo? Agora eu pergunto para você: qual é o seu maior inimigo? Qual é o pior inimigo que você tem aqui? Satanás. É a gente mesmo. Satanás, a gente mesmo. Qual o pior inimigo que você pode ter aqui nessa terra? A morte não tem. A morte. Mais algum? Satanás, nós mesmos e a morte. Tem mais inimigo aí? Esses são os piores? Nós podemos ter nós mesmos como inimigo, mas a partir do momento que você coloca esse inimigo nas mãos de Cristo, Ele reconcilia ele com você, e Ele ajuda você a vencer esse inimigo que há dentro de você. Esse inimigo, ele é reconciliável, tem como resolver o problema dele. Satanás, ele é um inimigo poderoso, mas ele é um inimigo vencível. Quando ele está na sua perseguição contra você, você pode também orar e Deus também pode tirar ele da sua vida. Qual é o outro inimigo? A morte. A morte é nosso inimigo, mas Jesus falou bem assim: não, a morte já tem um problema, já tem resolvido o problema da morte. Ela vai tirar a sua vida, mas eu vou devolver. Então são inimigos que nós temos, que Jesus ele já deu uma provisão. Mas nós podemos ter um inimigo aqui, que esse inimigo não tem como você escapar dele. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Esse que eu vou te mostrar, ele não é o seu inimigo. Eu não sei, mas ele pode ser seu inimigo. E se ele for o seu inimigo, eu não vou nem falar misericórdia de você, porque não tem como ter misericórdia. Se ele for seu inimigo, não existe misericórdia. Está aqui Hebreus capítulo 10, versículo 31. Diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, se alguém cair na mão do Deus vivo, se você cair nas mãos de você mesmo, Deus pode te livrar. Se você cair nas mãos de Satanás, Deus pode te livrar. Se você cair nas mãos da morte, Deus pode te ressuscitar. Mas se você cair nas mãos de Deus, quem vai te livrar? Quem pode te livrar das mãos de Deus? Por isso o apóstolo disse: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O capítulo 13, versículo, se eu não me engano aqui, 26, olha só o que ele diz. Aliás, capítulo 12, versículo 29, diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Horrível coisa é cair na mão de Deus. Olha só o que diz Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 13. Volte um pouco a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Olha só o que diz: ainda antes
que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o próprio Deus dizendo. Ele fala assim: não existe como você fugir das minhas mãos. Agindo eu, quem vai me impedir? Isso é Deus. A mensagem de hoje ela vem para falar para você que talvez você tenha medo de muitas coisas. E quando a Bíblia fala que é para temer a Deus e dar-lhe glória, é para você fazer isso por amor, mas você deveria ter medo de Deus também. Porque você pode esconder coisas de qualquer pessoa, pensamentos, palavras, atitudes, você pode esconder. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que sonda todas as coisas, aquele que conhece o seu íntimo, que sabe quem você é. Ele não tem como esconder, não tem como fugir da tua presença. Salmo 139 diz que ainda que você procure o lugar mais profundo do mar, lá Ele está. Não tem como você se esconder, não tem como você enganar, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e horrível coisa é cair na mão de alguém que sabe quem você é de verdade. E eu estou dizendo quando Ele sabe o que você fez. E eu pensando nisso, eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Mas eu gostaria que você pensasse comigo uma coisa: o que pode te fazer inimigo de Deus? Se horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, então você não quer ser inimigo também, sim ou não? Sim, eu também não quero ser inimigo de Deus. Então eu preciso saber o que pode me levar a ser inimigo de Deus, porque Jesus já disse: ou você junta comigo, vocês falham. Se você não está comigo, você é meu inimigo. É o que Jesus diz. Não tem como. Ou você é discípulo de Jesus, ou você é inimigo de Jesus. Ou você e o mundo, a história do mundo terminará exatamente dessa forma. Só existirão dois grupos: os que perseguem e os que são perseguidos. E nós precisamos nos posicionar hoje de que lado nós vamos estar. Porque os amigos de Jesus vão ser perseguidos assim como Jesus foi perseguido. Mas os inimigos de Jesus vão perseguir os amigos de Jesus assim como perseguiu ele. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses 1, 21, ele vai dizer assim, e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Antes de você entregar a sua vida a Jesus, você não estava junto com Ele, você não era amigo de Jesus, e você era inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. Eu também fui inimigo de Deus. Todos nós, em um momento da vida, somos inimigos de Deus. Como? Avança um pouco a sua Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Agora você vai entender o que faz de um ser humano, de alguém inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que nos faz inimigos de Deus? A amizade com o mundo. A amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus. Agora, como que você se torna amigo do mundo? Aliás, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz aqui, mas eu gosto às vezes de provocar os pensamentos seus, os seus pensamentos. O que é mundo para você? O que significa mundo para você?
nesse sentido, amar o mundo. O que significa esse mundo? As coisas passageiras, prazerosas, né? As coisas Que passageiras, prazerosas. Que não tem nada a ver com Deus. Existe, hoje nós definimos algumas coisas que é mundo. Vamos supor, o mundo está entrando na igreja. E às vezes quando as pessoas falam que o mundo está entrando na igreja, eles estão olhando para quê? Uma saia curta, uma vestimenta, um ritmo. Mas quando o mundo entrou no Éden, o que era mundo lá? Quando Satanás se tornou príncipe do mundo, ele era príncipe de quê? Dessas coisas? No Éden, quando o mundo tomou conta do coração de Eva e do coração de Adão, o que era mundo lá? A Bíblia vai mostrar para a gente, avança um pouquinho, 1 João capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo de número 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A Bíblia fala que mundanismo ele se define aqui, divide em três coisas que elas são muito amplas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Foi essas coisas que tomou o coração de Eva. Então pode a pessoa estar dentro da igreja, bem arrumado, bem apresentado, mas dentro do seu coração o mundo está lá: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E essas três coisas, elas vão entrar, na verdade, a forma de comando dela, ou de governo dela no ser humano, ela começa aqui, pelo que pensa. A concupiscência dos olhos, quando Satanás ele aparece no Éden, e é interessante que o texto lá diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a tua descendência, ou seja, os descendentes do mundo, que têm um governo diferente, um reino diferente, eles não podem se alinhar. Por isso que Jesus fala bem assim: ou você vai conforme o meu reino, ou você vai para o reino de lá. E se você está no reino de lá, você é meu inimigo. Então o que aconteceu? Jesus ele fez essa definição, essa separação, porque é necessário. E se hoje não houver essa separação, essa inimizade na sua vida com aquilo que é mundo e com aquilo que é o reino de Deus, nós podemos ser inimigos de Deus e corremos risco. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, quando Eva olha e quando ela vê, e aquilo foi atraente aos seus olhos, agradável aos seus olhos por causa de uma propaganda. Ela cresceu os olhos na fruta por causa do gosto, por causa da cor, ou por causa do efeito que ela poderia tornar ela. A concupiscência dos olhos leva você à soberba da vida, e uma coisa leva a outra. A concupiscência da carne, eu queria o egoísmo, a ambição. Vou definir as três coisas: ambição, egoísmo e egocentrismo. São as coisas que estão no mundo, e ela vai levar você a fazer todas as outras coisas que vai contra a vontade de Deus. A pessoa que se veste indecentemente, ela é o quê? Qual desses três aí? Soberba da vida. Soberba da vida é eu decido o que eu quero e faço do jeito que eu quero, e não estou nem aí para ninguém, o que eles vão falar e nem o que eles vão pensar. A ambição. E a ambição é que leva a maioria dos pecados, que primeiro você cobiça, você olha, você deseja, e fala assim: eu quero, e você peca. Então Deus ele trouxe
ele colocou inimizade entre a sua descendência e a descendência da serpente. Quando ele fala da serpente agora, não é a serpente literal, é a serpente, a antiga serpente, o diabo. E essa inimizade, ela é o que nos mantém do lado de Cristo. Se não há inimizade, Tiago diz assim, se vocês forem amigos do mundo, vocês vão ser inimigos de Deus. Não tem como. O apóstolo João, ele diz assim, se vocês amarem o mundo, se vocês amarem o mundo é porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne já tomou o coração de vocês e vocês estão vivendo segundo o pensamento deles. Então, para resumir, para ficar mais fácil para você entender o que é mundanismo, mundanismo é uma forma de pensar. Por que é uma forma de pensar? Porque a Bíblia, quando ela vem falar, ela vem falando bem assim, quando é para você viver segundo o reino de Deus, tende em vós o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: portanto, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há e algum louvor existe, que isso habite aonde? No vosso pensamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do quê? Da nossa mente, pensamento. Então, mundanismo é uma forma de pensar antes de se vestir, antes de falar, antes de cantar, antes de dançar, antes de fazer qualquer coisa que você está dizendo. Mundanismo, que você está condenando o ato, você não sabe o que está dentro do coração dessa pessoa. Então, quando nós vamos condenar o pecado que nos leva a ser inimigos de Deus, você precisa arrancar ele pela raiz. Sabe por quê? Porque se mundanismo você acha que é o tipo de roupa, você tira e ela coloca outra. Aí a pessoa não, vamos supor, se mundanismo para o homem era vestir uma calça jeans, ele veste uma social. E o mundanismo está no amor que ele tem pela gravata, a vaidade que ele tem. Aquilo que ele acha, nossa, isso é tão, sabe, eu me acho tão lindo quando coloco esse tipo de roupa, vaidade. Então, essas coisas nos fazem inimigos de Deus. Mas essas coisas que nos fazem inimigos de Deus, sim, são essas coisas que nos fazem inimigos de Deus. Foi assim que entrou o pecado no Éden. É assim que entra na minha casa, entra na sua vida e nos tornamos inimigos de Deus e ainda dizemos que somos amigos de Deus. Uma forma de pensar. Em um momento que Pedro estava com Jesus, era amigo de Jesus, no mesmo momento Jesus fala assim: arreda-te daqui, Satanás. Você agora, com esse jeito de pensar, você se tornou meu inimigo. Como resolver essa situação? Como nos tornar amigos de Deus? Se mundanismo é o que nos leva a ser inimigos de Cristo, e se mundanismo é uma forma de pensar, nós precisamos ter uma renovação do nosso pensamento. Por isso o apóstolo diz: você precisa cuidar dos seus pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento. Então, pega esse princípio para a sua vida. Você tendo esse princípio para a sua vida, então, quando você vai assistir, quando você vai comprar, quando você vai ouvir, quando você vai vestir, você vai olhar: isso é bom, isso é agradável, isso é verdadeiro, há alguma virtude nisso aqui, há algum louvor que eu posso dar a Deus. Se não, quem não ajunta comigo, espalha. E Jesus, ele é bem radical assim. Ele é bem radical. Esse negócio da gente querer misturar as coisas. Então, se é um jeito de pensar, Satanás, ele vai trabalhar para ser seu amigo. Quando Satanás chegou no Éden, ele não chegou como inimigo de Eva. Ele falou assim: olha, eu quero ser seu amigo e eu tenho uma coisa para te oferecer. E tem uma ideia muito boa. Olha só esse pensamento.
Ele falou que morre. Eu vou afirmar para você que não morre. Então a forma de pensar, ela vai entrando. Satanás, ele não quer ser seu amigo, ou não quer ser seu inimigo. Ele quer ser seu amigo. E o que ele faz com o crente? Ele pega o crente, começa a fazer amizade, colocando aquele modo de pensar, e ele fala assim: não, você agora trabalha para o meu reino. E se eu estiver na igreja, melhor ainda, eu estou precisando de alguns trabalhadores lá. Percebe? Inimigos, o apóstolo Paulo, ele vai chamar esses aqui de inimigos da cruz. Eu vou ler o texto aqui, Filipenses 3. Ele vai dizer assim, ó: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sejam nossos imitadores e observem as pessoas que andam com a gente, o nosso meio, o nosso jeito de lidar com as coisas, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar. Olha para a gente, porque existe um exemplo, existe um padrão. Qual que é o padrão? É Jesus Cristo. Eu estou sendo imitador dele, os que estão andando comigo estão sendo imitador deles, portanto você observarem, para que vocês vivam dessa forma. Aí ele continua dizendo bem assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só as coisas terrenas. Tem muitas coisas que você precisa tratar aqui. Você precisa pagar a sua conta de luz, você precisa pagar a sua conta de água, você precisa fazer supermercado, você precisa pagar o seu aluguel, mas não é só essas coisas. O problema é que os inimigos da cruz se tornaram só amigos, falavam-se só com as coisas daqui, e isso tornou eles inimigos da cruz. A glória dele era para o ventre, porque eles estavam preocupados com o que comer, com o que beber. E o Deus dele, né? O Deus dele era o ventre. Aí o versículo 19 vai dizer assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo, a si todas as coisas. O apóstolo está dizendo, ele fala assim: tem pessoas que estão aqui, está no meio de nós, mas eles são inimigos da cruz. Sabe qual que é o problema de nós sermos inimigos de Deus? Tem vários, né? Mas talvez você precise saber de algumas pessoas que pensaram como as coisas do mundo, e Deus se colocou como inimigo com juízo iminente. Você lembra de alguns? Você consegue lembrar de alguns? Que Deus, na mesma da hora, não teve quem defendesse eles. Usar quando toca na arca. Deus, acabou para você. Safira, o marido dela. Ananias e Safira, quando mente com o pensamento que era do mundo, Deus ele falou assim: eu vou mostrar para eles que o Deus de amor, o Deus da misericórdia, ele é o Deus de justiça. E é o Deus que se ira contra aquilo que é pecado, porque o pecado nos torna inimigos de Deus.
Não dá para ter amizade com o mundo. Deus ele também não tem amizade com aquilo que é errado. Então, quando a mulher de Ló olha para as coisas da terra, Deus de uma forma imediata transforma ela em uma estátua de sal. Mas a Bíblia diz também, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 9, ele diz que a ira de Deus vai ser derramada, o cálice da ira dele vai ser derramado sem mistura, sem misericórdia, sobre aqueles que aceitaram o pensamento do mundo. Porque o pensamento do mundo está onde? A marca da besta é onde? Uma forma de pensar. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos nos apegar em Jesus. Amém. Para que nós possamos ser imitadores deles e possamos também dizer como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, porque eu estou fazendo exatamente como ele mandou eu fazer. Não tenha medo de dizer isso, porque às vezes fala assim: irmão, eu não sou exemplo para ninguém. Pois Jesus salvou você. Ele quer habitar em você, para que as pessoas lá fora vejam você e tenham certeza que o sacrifício da cruz valeu. Tem algum lugar onde podemos ter segurança aqui neste mundo, onde o príncipe dele domina com essa forma de pensar? Tem algum lugar aqui? Tem. Nós vamos cantar agora essa música que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo, aos pés do Salvador.